Ismael, filho de Abraão, era o primogênito de seu pai. Sua mãe, Agar, era uma escrava egípcia e serva de Sara, esposa de Abraão. Mesmo em sua idade avançada, Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa, como registrado em Gênesis capítulo 12, verso 7. Devido à esterilidade de Sara e seguindo os costumes da época, ela ofereceu Agar a Abraão para que ele pudesse ter um herdeiro. Dessa união nasceu Ismael. Neste período, Abraão já tinha 86 anos. A história de Abraão pode ser contada na Bíblia. Assim, a narrativa bíblica introduz a história de Ismael, filho de Abraão. Neste vídeo, exploraremos a figura de Ismael à luz das Escrituras. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, convidamos você a se inscrever agora. Embora Abraão amasse Ismael e até pedisse a Deus para considerá-lo como o herdeiro prometido, Deus já havia estabelecido que a descendência prometida viria através de sua esposa legítima. Conforme mencionado no capítulo 17 de Gênesis, Deus ordenou a Abraão que circuncidasse Ismael e a todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos e adquiridos. Abraão tinha 99 anos quando ele próprio foi circuncidado e Ismael tinha 13 anos. A circuncisão ocorreu no mesmo dia e todos os escravos de Abraão, independentemente de sua origem, também foram circuncidados. O nascimento do filho legítimo de Abraão e Sara resultou em conflitos entre Sara e Agar, causando complicações nas relações familiares. Na realidade, antes mesmo do nascimento de Ismael, Sara e Agar já haviam entrado em conflito. Agar acabou fugindo para o deserto por medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor apareceu a Agar e ordenou que ela voltasse para a casa de Abraão. Foi no deserto que o anjo também comunicou a ela que o filho que ela carregava em seu ventre deveria ser chamado Ismael, cujo nome significa Deus ouve. Porque o Senhor ouviu o sofrimento de Agar em Gênesis capítulo 16, verso 11. Contudo, o desentendimento entre Sara e Agar atingiu um ponto máximo. Ismael acabou zombando dele, e o que deixou Sara profundamente ofendida. Ela exigiu que Abraão mandasse embora Agar e seu filho. Em Gênesis 21, Sara disse a Abraão: expulse essa escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou angustiado, já que Ismael também era seu filho. Deus, no entanto, disse a Abraão para não se angustiar por causa do menino e de sua escrava. Ele deveria ouvir o que Sara dizia, pois seria através de Isaque que sua descendência seria nomeada, mas também faria de Ismael uma nação. Assim, pela manhã, Abraão deu pão e água a Agar, colocou-o sobre seus ombros junto com a criança e o enviou embora. Ela vagou no deserto de Berseba, até que a água acabou. Colocou a criança sob um arbusto e afastou-se, pois não suportava ver a morte da criança. Ela ergueu a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo para não temer, pois Deus ouvirá o menino. Deus prometeu que Ismael se tornaria uma grande nação. Então Deus abriu seus olhos para um poço de água, e ela deu de beber ao menino. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um habilidoso caçador e arqueiro. Sua mãe arranjou uma esposa egípcia para ele, com quem teve 12 filhos e uma filha. Apesar de Isaque permanecer como principal herdeiro de Abraão, Ismael e os filhos de sua concubina também foram abençoados por ele, como registrado em Gênesis capítulo 25. Não há relatos de divergência entre Ismael e Isaque na idade adulta, e eles foram responsáveis por enterrar Abraão em Gênesis capítulo 25, verso 9. Ismael se destacou como um caçador habilidoso e casou-se com uma esposa egípcia, com que teve numerosos descendentes. A relação entre Ismael e Isaque parece ter sido pacífica na idade adulta, e ambos desempenharam papéis importantes na tradição familiar. Os filhos de Ismael têm os seus nomes mencionados no capítulo 25 no livro de Gênesis, entre os versículos 13 ao 15. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são comumente chamados ismaelitas na Bíblia e são organizados em 12
12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul, conforme mencionado em Gênesis capítulo 25. Ismael faleceu aos 137 anos. De acordo com Gênesis capítulo 25, verso 17, embora a Bíblia não forneça detalhes sobre o local de seu enterro, a tradição muçulmana alega que ele foi sepultado. O Novo Testamento, especificamente o apóstolo Paulo, faz menção de Ismael. Paulo utiliza a figura do filho da escrava em uma alegoria sobre a oposição entre religiosos legalistas e aqueles que nascem segundo o Espírito, desfrutando da liberdade em Cristo, em Gálatas capítulo 4, verso 21. Ismael se tornou um nome relativamente comum, e é por isso que os outros indivíduos na Bíblia também são chamados de Ismael. Por exemplo, houve um descendente de Saul e Jonatas com esse nome, assim como um alto funcionário do reinado de Josafá e o filho de uma sacerdote durante o tempo de Esdras, em Esdras capítulo 10, verso 22. Dentre todos os mencionados, o Ismael mais reconhecido foi um membro da casa real de Davi. Durante a opressão babilônica contra os judeus, este Ismael matou Gedalias, que foi nomeado governador de Judá por Nabucodonosor. Concluindo, nova análise de Ismael, filho de Abraão, destacam-se vários pontos chaves. Ismael não era filho prometido de Deus e Abraão, mas Deus ainda o protegeu e escolheu seu nome, destinando-o à grandeza, mesmo fora do pacto. Ismael foi abençoado com numerosos descendentes, organizados em 12 clãs tribais, e esse caráter nômade é a posição que seus descendentes enfrentariam em relação aos filhos da aliança foram descritos por Deus. Ao longo do tempo, os descendentes de Ismael se uniram aos medianitas, que também eram descendentes de Abraão. Isso resultou em ismaelitas e medianitas sendo, em essência, a mesma pessoa em várias passagens bíblicas. Atualmente, os árabes traçam sua linhagem até Abraão, principalmente através de Ismael. A história de Ismael vai além de uma mera biografia pessoal, revelando muito sobre a obra e a graça de Deus na história da redenção. Ismael representa o nascimento natural, resultado da relação entre Abraão e Agar, enquanto Isaac representava o nascimento sobrenatural no qual Deus demonstrou seu grande poder, permitindo que uma mulher estéril de 90 anos concebesse uma criança. Agradecemos por acompanhar e seguir nosso canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar sua opinião nos comentários abaixo.